Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, o primeiro desse ano de 2021. E me acompanha nesse programa de hoje, eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, o jornalista, repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Orestes de Taif. E o nosso convidado é o secretário de Estado da Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo. Secretário, muito obrigado por ter atendido o nosso convite de participar aqui do Entrevista Coletiva nessa primeira edição do ano. A gente fala aqui para Manaus e mais 22 municípios do estado, todos atentos com relação a essas medidas que o estado vem tomando contra a Covid-19. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Neto. Obrigado, Orestes, pela boa noite a todos. Estou à disposição para responder os questionamentos de vocês. Secretário, esse mês de dezembro a gente acompanhou uma evolução como não se tinha visto ou se tinha visto lá na época do pico da pandemia com relação a novos casos de coronavírus, internações como não tínhamos visto ainda, recorde de internações em um único dia. Em que momento nós estamos dessa pandemia e o que o Estado tem feito? Claro, a gente vai conversar durante todo o programa sobre essas ações, mas assim, quais são os primeiros relatos que o senhor traz com relação a essa luta contra a pandemia aqui no Amazonas? Neto, vale ressaltar que desde a pandemia, no início da pandemia, nos meses de abril e maio, que foi o pico da pandemia naquele período, o Estado vem empreendendo esforços para reorganizar a rede de saúde. Eu lembro que eu estive aqui neste programa falando sobre isso, assim que eu assumi a pasta, falando que nós precisávamos trabalhar com gestão na Secretaria de Saúde, né? Então, desde lá, nós vimos reorganizando a rede de saúde, eliminando os gargalos de gestão, né? Nós fizemos uma reestruturação no corpo gerencial da Secretaria de Saúde. Nós tínhamos apenas um secretário executivo e 2 adjuntos para tocar toda a estrutura da saúde do estado do Amazonas, que é gigantesca. São 21 mil servidores, mais de 100 unidades de saúde espalhadas pelo estado em 62 municípios, né? Então, era muito grande. O governador, no dia 1º de setembro, lançou o programa Saúde Amazonas, que é um programa com 9 grandes ações, onde nós temos já mais de 250 projetos dentro desse programa de reorganização da rede e modernização da rede de saúde. Então, desde julho, quando nós assumimos, nós fizemos um planejamento, estabelecemos um programa, né, que é o Programa Saúde Amazonas, para essa reorganização. E nós vimos reorganizando a rede, justamente pensando em momentos como este que nós estamos vivendo agora que vivimos, né, no mês de dezembro, que passou, e que nós estamos neste momento ainda numa fase aguda de casos aqui na cidade de Manaus. E o senhor citou aí uma época, metade do ano, que o senhor esteve aqui na entrevista coletiva e falava justamente dessa preocupação em organizar a secretaria, em torná-la de uma forma que o planejamento a gente possa andar na frente, né, dos problemas que vêm surgindo. E desde setembro a gente tem acompanhado uma evolução maior desses números. Agora em dezembro deu um pulo, muito talvez por conta das eleições, mas tiveram muitos fatores que contribuíram para isso e a Secretaria vem aumentando, né, paulatinamente também essa estrutura de atendimento para esses pacientes que estão dando entrada nas unidades de saúde. Nós devemos olhar para trás e perceber a seguinte linha do tempo. Abril e maio foram os picos, né? Foi o pico da pandemia aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e a partir de junho começou a ter um decréscimo de casos e internações. Tanto que em julho e agosto foi a menor taxa de ocupação do hospital de referência para a Covid, que é o Delfim Aziz, né? Tanto que nos fez criar, nós estávamos imaginando que poderíamos conviver com aquela taxa do vírus a um limite que nós pudéssemos isolar uma área do Delfina para atender Covid e utilizar aquela estrutura gigantesca que é o Delfim Aziz para a rede de saúde em outras comorbidades, em outros tratamentos, exames, etc. Tanto que nós fizemos um plano dentro do Programa Saúde Amazonas que se chama
Delfina Full, que é utilizar toda a capacidade instalada do Delfina para apoiar a rede. E íamos lançar esse projeto do Delfina em meados do mês de setembro, porém, no final de agosto, na primeira semana de setembro, a Vigilância em Saúde nos sinalizou um aumento abrupto já de contaminação e aumento de internações, principalmente na rede privada. Esse aumento de internações da rede privada nos mostrou aí uma contaminação da classe A e B da população, justamente a classe que durante o período de restrição em abril e maio conseguiu ficar em casa por mais tempo, né? Por conta do poder aquisitivo. Então conseguiu ficar resguardado em casa ou em sítios, em chácaras, etc. E com a reabertura da economia, todo mundo saiu, também saiu, e foram os que foram contaminando primeiro, né? E também houve um excesso da população, né? Nós tivemos aí boates lotadas, os flutuantes na época do verão, principalmente, né? O verão aqui na cidade de Manaus, as praias lotadas, os flutuantes, as casas de show, os bares, etc. A população que estava em home office presa saiu para se divertir. E houve um índice de contaminação muito alto. Então, no mês de setembro, quando nós percebemos que essa taxa de contaminação e internação ela era crescente, a uma taxa crescente, nós interrompemos o plano do Delfina, porque nós precisávamos preparar o Delfina para o futuro, né? E nós criamos, então, um plano de contingência para enfrentamento um plano de contingência assistencial para o enfrentamento do Covid, dividido em 5 fases naquele momento. Nós lançamos esse plano no começo de outubro, esse plano em 5 fases, né? Prevendo um aumento de casos, né? E aí esse plano, fase 1, fase 2, fase 3, para vocês terem uma ideia, quando nós lançamos o plano, o Delfina estava saindo de 70 leitos de UTI para 90 leitos de UTI naquela época. Hoje, o Delfina tem 150 leitos de UTI instalados. Então, em março ele tinha 50 leitos e hoje tem 150 leitos. 300% de aumento em relação ao que existia antes. A sociedade... E antes tinha esse número pequeno e a ocupação não era tanta, né? Hoje tem muito mais leitos e a ocupação já é quase completa. Exatamente. Não, mas nós fomos aumentando os leitos do Delfina dentro da programação do plano de contingência, né? Nós aumentávamos leito e o vírus chegava próximo, né? Nós aumentávamos leito e o vírus chegava próximo. Então, o plano de contingência era justamente para antecipar os números que as projeções epidemiológicas estavam nos mostrando. O nosso dever como Estado, como assistência, é prover assistência para a população, fazer um planejamento, né? E há quem diga por aí de forma, talvez, eu quero dizer, sem o conhecimento e sem estar acompanhando o que nós estamos fazendo na Secretaria, que nós não nos preparamos para esse momento. Pelo contrário, basta pegar os números que nós mostraremos que só no Delfina Aziz houve um crescimento de leitos para a preparação daqui. Então, hoje nós saímos da fase 1 do plano em outubro e hoje nós estamos já na fase 4 do plano de contingenciamento, que é um plano de 5 fases. Secretário, o senhor está falando da fase 4, o senhor antecipou, inclusive, esse plano, né, para poder justamente atender essa demanda. E, provavelmente, o plano 5, né, a fase 5 também deve ser antecipada. Né? Infelizmente, nós tivemos vários eventos que nós achamos que causaram o aumento de contaminação e internação, né? Eventos seguidos. Nós tivemos no mês de setembro, além do forte verão amazônico que causou grandes aglomerações, como eu falei, nas áreas de lazer da cidade. A gente viu imagens de uma Ponta Negra lotada no feriado de 7 de setembro, né? Isso. Aí, o feriado do 7 de setembro, né? Nós tivemos o início das convenções partidárias, né? Nos municípios, na capital de Manaus, onde havia muita aglomeração nas convenções, né? E depois a própria campanha das eleições, aglomerando pessoas, primeiro turno e logo em seguida o segundo turno na cidade de Manaus, então tudo isso gerando aglomerações. Logo em seguida, o segundo turno
que ele foi postergado em função da pandemia, né? Então já emendou com o início do mês de dezembro, onde naturalmente as pessoas se confraternizam. Então aí nós temos as reuniões de trabalho, de confraternização, né? Os restaurantes lotados, que são os ambientes mais propícios para a propagação do vírus, porque as pessoas tiram as máscaras para poder se alimentar, né? E aí propagam o vírus. E logo em seguida, Natal e Ano Novo, né? Então, o período de crescimento que nós vivenciamos no final do mês de dezembro refletiu esse período, final de eleições, festividades de confraternizações de dezembro, e nós vamos, infelizmente, ainda colher frutos das aglomerações de dezembro, do mês de Natal e do Ano Novo que passou. Sim, nesse início do mês de janeiro, então, agora é preciso continuar com a atenção, né? E é importante o senhor ressaltar essa situação da abertura de novos leitos, porque há 15 dias, quando foi falado do fechamento do comércio, os críticos apontavam o seguinte: mas por que fecha o comércio e não cria novos leitos? Por que não cria novos leitos e deixa o comércio aberto? Está sendo feito, né? Os leitos estão sendo abertos, mas a demanda ainda assim é muito alta. A pandemia, vale ressaltar que ela chega no momento que ela é exponencial, o crescimento, né? Em virtude da falta desse distanciamento social. Então, alguns críticos falaram, né, em relação a essa abertura de leitos, que não é verdade. Nós temos só no Delfina leito de UTI 300%, e também, no geral da rede, nós abrimos 209%, estamos abrindo ainda mais leitos. Agora, vale ressaltar que um plano de contingência não é só abertura de leitos, né? Porque quando se abre leito, veja bem, você abre toda uma gama de serviços ali que envolve profissionais de saúde, medicamentos, EPIs, todo um sistema de apoio para os profissionais, etc. Além disso, outras providências administrativas são tomadas, como, por exemplo, a que nós tomamos com a implantação das câmaras mortuárias nos pronto-socorros. Essas câmaras frigoríficas acabam chocando, né, as pessoas, mas que não como o senhor falou, é uma forma de se antecipar o que pode acontecer. O plano existe para isso, para você antecipar e mitigar situações que podem acontecer, né? Então, o plano mostrava que na fase 4, uma medida administrativa era implantação de câmaras mortuárias para poder suportar a incidência de óbitos, né? E essas câmeras já foram colocadas, começaram a ser colocadas já agora no meio dessa semana, né? Nós começamos a implantar as câmaras necessárias, infelizmente impacta, mas a população chocou, né? Compreendeu, a gente verifica no acompanhamento das redes sociais, mas é necessário, nós precisamos dotar as unidades de saúde de infraestrutura adequada para esse momento. Secretário? Marcelo Campelo, secretário de Estado de Saúde. Orestes Litaif tem uma pergunta para fazer, eu pedi para você fazer essa pergunta logo após o intervalo, Orestes Litaif. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre vacina. O mundo inteiro procurando a vacina contra o coronavírus. A gente quer saber quando é que chega aqui no Brasil, também no estado do Amazonas. Você não sai daí, a gente vai para o intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o secretário de Estado da Saúde, Marcelo Campelo. Primeiro bloco, Orestes Litaif finalizou. Ia fazer uma pergunta, Orestes? O meu questionamento para o secretário com relação à pandemia no interior. O interior que sofreu bastante, ainda tem números enormes por lá, e eu quero saber como é que a Secretaria tem observado a evolução da pandemia no interior do estado. A gente sabe que o interior de fato, tem uma base aqui na capital, né? Então todos os casos graves no interior são trazidos para Manaus. Eu quero saber se isso também tem contribuído para esse aumento no número de internações aqui em Manaus. O investimento do governo do Amazonas, pela Secretaria de Saúde no interior, foi muito grande, né? Imagina que o estado do Amazonas é o único estado do Brasil a ter um hospital estadual em cada município do interior. Pelo menos um hospital existe nos municípios do interior. E nós colocamos
pelo menos um respirador em cada município, pelo menos. E implantamos 143 unidades de cuidados intermediários. O que é isso? O paciente chega na unidade com sintomas e precisa fazer o VNI, que é a ventilação não invasiva. Ele chega lá para ser estabilizado. Se ele melhorar com medicamento e com VNI, ele volta para casa. Mas, se agravar, como você falou, nós temos todo um trabalho de aeromédico, né, de UTIs aeromédicos, que transporta o paciente para Manaus e ele é internado na rede da capital. Vale ressaltar que nós tivemos uma participação na pandemia muito importante assim, de investimentos do governo em relação ao financiamento das prefeituras para o combate à pandemia. Quase todas as prefeituras do interior nós temos um contrato de gestão plena, ou seja, nós assinamos um contrato de gestão onde a prefeitura se encarrega de cuidar do hospital, né, e fazer a atenção básica da população. Nós enviamos o dinheiro para a prefeitura fazer essa gestão e nós monitoramos e apoiamos a prefeitura em relação a isso. No interior, a cobertura da atenção básica é muito maior do que no município de Manaus, né? Tem município no interior que 100% é coberto pelo município. Só existe o hospital municipal para atendimento da população e ele atende todas as suas necessidades básicas. Isso fez com que, na nossa opinião, que a taxa de letalidade do interior do estado do Amazonas é 1/3 da taxa de letalidade da capital Manaus. Então, o interior tem, a taxa de letalidade é 3 vezes menor que a da capital. Ou seja, mostrando que a atenção básica, quando a população procura atenção básica e tem o primeiro atendimento, né? Não deixa agravar para poder fazer remoção, né? Então, os investimentos foram grandes no interior. Em relação a casos do interior, eles são mais baixos em necessidade de internação. Porém, vale ressaltar o seguinte, nos meses de abril e maio, o primeiro impacto foi na capital de Manaus e depois o interior em termos de casos, foi agravando. Então, existe um efeito retardado em relação ao interior, por isso nós estamos com um gabinete de crise específico para o interior, porque nós estamos prevendo que talvez, a gente espera que não, mas que talvez o interior também venha agravar, causando pressão também na rede da capital. Nesse momento, a gente olhando para os números, o interior que tinha mais de 60% dos casos totais, hoje em dia essa relação está diminuindo um pouco. Parece que agora, nessa fase nova, né, de um pico da pandemia, a concentração tem sido maior na capital amazonense. Tem sido, mas como eu falei, veja bem, nós vamos colher os frutos do final do ano. Quer dizer planejamento, isso, né? Precisa planejar. O que quer dizer isso? Que moradores da capital foram passar o final do ano no interior e vice-versa. Moradores do interior vieram passar o final do ano aqui na capital. Essa troca e esse movimento, né, entre a população, infelizmente, que não se cuida, vai contaminar e vai gerar casos de internação, necessidade de internação e remoção para Manaus, nas cidades do interior. Como é que está o apoio do governo federal? Nessa semana agora chegaram mais 50 respiradores. O que mais tem sido feito pelo governo federal para apoiar o Amazonas? O governo federal tem sido um grande parceiro do governo do Amazonas, né? O Ministério da Saúde tem dado apoio irrestrito ao governo do Amazonas no atendimento. Eles já doaram... Fizeram primeiro uma leva de 60 respiradores, depois mais 40 e agora, recentemente, recebemos mais 50. Já foram 150 respiradores doados pelo Ministério da Saúde nesse nosso processo de reorganização da rede e preparo do plano de contingência. Vale ressaltar que quando os 60 primeiros respiradores é porque as fases do plano iriam sendo executadas. Conforme a necessidade de uma fase seguinte ser executada, nós pedimos apoio do Ministério e ele prontamente nos ajudou, né? Na quarta-feira dessa semana chegaram mais 80 monitores também, né, que foram doados pelo Ministério e estão sendo instalados na rede de saúde como um todo. O apoio do governo federal tem sido irrestrito, inclusive amanhã chega um grupo, uma equipe enviada pelo ministro Pazuello,
para nos ajudar aqui na cidade de Manaus no apoio da nossa rede de saúde. Pois é, e aí dentro desse contexto já chega também uma possibilidade de conversação com o governo federal com relação à vacina? Não, essa conversa já vem sendo feita há muito tempo, né? Há 3 semanas nós fomos convidados pelo governo federal, eu fui lá com o governador, o Wilson Lima, com a presidente da Fundação de Vigilância e Saúde, a doutora Rosemary Costa, para o lançamento do Plano Nacional de Imunização contra o Covid, né? Então eles mostraram lá já um esboço do que vai ser esse plano nacional de imunização, mostraram as 5 vacinas que o governo federal está trabalhando para aquisição. O presidente e o ministro Pazuello afirmaram que eles têm interesse em todas as vacinas que tiverem comprovada eficácia e tiverem autorização da Anvisa, né? Então, nós no governo do Amazonas estamos seguindo, como sempre seguimos, o Plano Nacional de Imunização, aguardando que o governo federal sinalize aí qual vai ser a vacina para nós finalizarmos o nosso planejamento de logística no estado do Amazonas. O governador Wilson Lima chegou a falar que se o governo federal não tomar iniciativa, ele tem dinheiro para comprar vacina. Existe essa possibilidade? Existe um recurso já previsto na LOA deste ano, né, que foi aprovado no ano passado, para a aquisição de vacinas. Caso necessário, já existe essa previsão, que foi uma emenda coletiva? Uma emenda coletiva de 50 milhões dos deputados e uma previsão do governo no orçamento para complementar o valor. Teria uma vacina? Uma marca? Não. Veja bem, não existe vacina ainda autorizada pela Anvisa no Brasil. Então, quando houver essa vacina, o governo federal vai fazer a aquisição da vacina e vai distribuir de forma igualitária. A questão da vacina é uma questão de isonomia ao direito da saúde, né? Eu preciso garantir, o governo federal, que é quem tem a prerrogativa constitucional sobre o Plano Nacional de Imunização, ele precisa garantir a isonomia da cobertura vacinal para a população. Então, se o estado do Amazonas, sou um estado que consigo comprar vacina, mas um estado mais pobre não consegue comprar, então daria aí um desequilíbrio na isonomia da cobertura vacinal na população. E que seja assim para não criar também uma guerra entre estados aí pela compra da vacina. Exatamente. E como é que está aqui o nosso estado com relação a insumos, por exemplo? A questão, essas vacinas precisam de refrigeradores. A gente vai conseguir, dar conta disso? Vai precisar comprar refrigeradores, seringas, agulhas? O grande desafio do Amazonas, diferentemente de outros estados, eu acho que o Pará deve ser um pouco mais parecido, mas o grande desafio é a logística. Para você vacinar um estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados com uma população de 4 milhões. 62 municípios muito bem espalhados. Muito bem espalhados, a densidade demográfica na capital grande, porém no interior muito baixa, né? Então você vai viajar dias de barco para vacinar uma comunidade de 20 pessoas, de 30, de 40 pessoas, né? E o pior, que todas as vacinas que estão sendo ventiladas, elas são pelo menos 2 doses vacinais a cada 21 dias, né? E ainda a complicação é que nem todo mundo vai ser vacinado no primeiro momento. Então, você tem os acima de 80 anos e mais os profissionais de saúde e aqui para a nossa região talvez a população indígena. Depois vem os acima de 60 anos e depois assim sucessivamente. Ou seja, tem que ir várias vezes naquela comunidade para fazer. Né? Então, não é uma logística fácil no Amazonas. Inclusive amanhã, quando chegar o grupo do Ministério, nós vamos mostrar isso, né? Porque a ideia é que a gente consiga convencer o governo federal de enviar 2 grandes lotes, ao invés de enviar 4 ou 5 lotes, envia logo 2 grandes lotes. Na primeira viagem que a gente faça, já faz uma cobertura vacinal maior, né? Mas nas primeiras conversas que nós tivemos, nós estamos tendo uma dificuldade porque está todo mundo querendo a vacina e no primeiro momento a regra deve ser igualitária, que já vai ajudar muito. Diga-se de passagem, se nós conseguirmos vacinar a população acima de 60 anos de uma forma mais rápida, nós vamos evitar muitos óbitos. Por quê? Veja bem, 73% de quem se contamina são os jovens de 20 a 49 anos de idade.
são os que se contaminam, mas 74% dos que vão a óbito são os acima de 60 anos. Isso quer dizer que os jovens se contaminam, levam o vírus para dentro de casa, contaminam os mais velhos e esses vão a óbito. Então, quando eu vacino esses que são mais velhos, eu estou imunizando essas pessoas, né, e protegendo essas pessoas desse convívio social. Por isso que a gente fala também que essas medidas de uso de máscara, de evitar aglomerações, é também uma medida de amor ao próximo. Amor ao próximo e aos nossos pais e aos nossos avós, principalmente. Secretário Marcelo Campelo, responsável pela parte da saúde aqui no Amazonas, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista coletiva. Agradecer também ao Orestes de Taif, que participa nesse primeiro programa aqui de 2021. Secretário, agora quero que o senhor dê um recado, então, para quem está em casa aí e que, quem sabe, até duvida, né, que essa pandemia está realmente trazendo muitos problemas para a gente. Os números e os fatos que nós estamos vendo nos últimos dias devem sensibilizar as pessoas, né? As medidas de isolamento social, distanciamento social, uso de máscaras, o álcool em gel e etc., não são meras medidas, né? Preciso, para, como você falou, é um gesto de amor ao próximo. Mas eu queria encerrar aqui minha participação falando dos servidores da saúde. Desde este ano, o ano de 2020, foi um ano que marcou a importância ainda maior dos servidores da saúde e do Sistema Único de Saúde, né? Então, eu quero deixar aqui registrado a minha grande honra de estar compartilhando, eu que sou engenheiro civil, vim da infraestrutura, não sou da área de saúde por formação, mas estou, nesses meses que estou na Secretaria de Saúde, tendo a honra de conviver com esses profissionais e com esses servidores da Secretaria de Saúde que emocionam a gente com a sua dedicação, o seu compromisso, o seu profissionalismo e a sua competência. Aqui vai para mim, na pessoa de todos os meus secretários executivos e secretários adjuntos e suas equipes respectivas, o meu reconhecimento e a minha gratidão por tudo que vocês estão fazendo pelo povo do Amazonas. Eu, como amazonense, manauara, só tenho a agradecer aos servidores da saúde, que são os verdadeiros heróis desse novo momento da saúde no estado do Amazonas, na reorganização e no combate e enfrentamento à pandemia. Em nome da Band, agradecer e parabenizar também o secretário Marcelo Campelo pelo trabalho à frente da SES, a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Que 2021 seja mais leve e mais fácil para a gente, porque 2020 não foi fácil, né, secretário? Não foi fácil. A você de casa, nosso muito obrigado por estar aqui com a gente até a essa hora. No próximo domingo estaremos juntos aqui em mais um programa Entrevista Coletiva. E não esqueça de usar máscara e evitar aglomerações para a gente passar logo por essa pandemia. Uma boa noite para você e até o próximo domingo.